Está começando mais um MSPcast, o podcast de quem? Do prestador de serviço de TI. Nossa, cara, que lindo esse jogral, hein? No episódio de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa que é muito jovem. Muito. E ele te vende um computador que no final o computador não é seu. É um esquema aí que ele faz, que ele te dá o equipamento, você paga, aí não é seu, aí você devolve. Não. Fica com a gente depois da vinheta para você entender um pouquinho melhor sobre isso. E mais um podcast aí com um convidado de honra, parceiro da AD há um tempo já. Estava presente com a gente no MSP Summit. Espero que vocês gostem. Até breve. E é isso, vamos para esse episódio incrível. Gostei do jeito que você abriu. É novidades, hein? Novidades novas, coisas boas e coisas novas. Assim, já tá acontecendo um monte de coisas imprevistas aqui. Vamos tentar improvisar um pouco. Né? Com certeza. Tá acontecendo muitas coisas imprevistas nesse episódio, mas o nosso conteúdo é tão bom que não vai ter problema técnico que tira o brilho dessa conversa. Olha que bonito. Até porque a gente tá com uma pessoa que é viciada em café, como a gente, né? Coincidentemente, tá todo mundo canequinha aqui. Musicista. Que é muito melhor do que músico, né? Músico. Porra, músico é o cara que toca na noite, né? Músico tem um monte, né? Agora, musicistas são poucos. Quem estudou pra isso. Né? Pai de pet, um boleiro profissional esporádico de vez em quando aí. É o que eu digo. É o que eu digo pras pessoas. Corintiano e vendedor. Exatamente. Olha que bonito. Bem-vindo, Gabriel Garbim, gerente de produtos da SND, da FS Rental. Exatamente, gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui, né? Como vocês falaram, a gente já tem uma parceria aí de longa data. E, pra gente é super especial poder participar, né? Sei que o Bruno falou sobre eu entregar um computador para você, que não vai ser seu, você vai pagar por isso. Eu prometo que não é um golpe. Mas tem um lado bom, é bom isso, né? Exatamente, eu vou mostrar para você que isso não é golpe e que tem um lado legal, que isso daí pode te ajudar. Não é pirâmide. Não é pirâmide. Não precisa arrastar para cima. Não precisa arrastar para cima, você não precisa convidar 15 pessoas para fazer também, para participar com você. Prometo para você que eu vou te entregar uma oportunidade legal, algo que você vai pensar, vai colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Muito bom, muito bom. Agora, além de tudo isso que a gente falou, no finalzinho eu falei uma coisa que é menos importante, né? Você é gerente de produto da SND, da FS Rental, né? Perto de todo o restante. É o hobby dele esse, né? Perto de todo o restante é o que você gasta menos horas na semana, né? Sendo essa pessoa. Certamente. O que vocês fazem lá? Legal, vamos lá. Bom, sou gerente de produtos, né? Então, basicamente hoje a minha responsabilidade dentro do distribuidor, dentro da SND, é arquitetar soluções. Então eu olho para o mercado, vejo as necessidades, vejo os players do mercado e a ideia é transformar, pegar a caixinha, pegar o serviço e transformar tudo isso numa coisa só e entregar em formato de locação, tá? Para o nosso cliente final, para a ponta, para o prestador de serviços, para o MSP, para quem for, a gente tem uma solução diferente. Então hoje meu cargo é gerente de produtos na SND, representando a FS Rental, que é vamos dizer que é o nosso fabricante de solução, né? Legal. E quando a gente veio, né, pra esse episódio, eu até brinquei. A gente vai falar de DaaS, é o que? Disaster Recovery as a Service, né? A gente vai falar de backup, de restauração, que raios, né? Que o Gabriel tá vindo pra falar disso. É diferente. Bom, vamos lá. Eu gosto de começar falando, né? Então, primeiro, quem que nós somos, né? Até pra a gente falar depois o que eu faço. Mas vamos lá. Falei de SND, falei de FS Rental, mas quem são esses dois, né? Qual que é a diferença disso daí? SND, distribuidor, eu acho que talvez o nosso público aqui conheça como distribuidor, muito forte com a parte de nuvem, muito forte com a parte de cloud, né? Distribuidor de produtos, né? Basicamente box to box e agora entrando aí bem forte para a parte de serviços também. E a FS Rental é a necessidade que o mercado trouxe de nós nos transformarmos. Então, aquilo que eu falo do box to box, como que eu posso transformar isso que eu tenho? Como que eu posso transformar essa caixa, essa caneca aqui num serviço para o nosso cliente? Né? Como que eu posso entregar isso em outro formato? Então, a FS Rental é uma outra empresa, mas que vem para suprir essa necessidade de transformar essa máquina, de transformar tudo isso daqui em algum serviço. Entender a dor do nosso cliente e entregar algo para ele completo, de ponta a ponta. Então, de maneira geral, essas são as duas empresas, essa é a diferença. E na distribuição, então, eu represento toda essa parte de serviço. E de locação, né? Ou de devices as a service, ou de hardware as a service. Chegamos no DaaS, device as a service. Chegamos no DaaS. Eu gosto de explicar isso, e aí vamos nem olhar para a etimologia da palavra, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Acho que todo mundo aqui já... Vamos pensar em uma marca de uns 10 anos atrás. Tá? 10 anos atrás, você queria assistir um filme
você não queria ir para o cinema, ou então você queria assistir algum filme. O que você fazia? Você ia lá na locadora. Eu ia na locadora, eu tinha que ver lá se tinha o filme que eu queria. Se é um filme que recém tinha saído do cinema, dificilmente você ia encontrar. Você tinha que colocar seu nome lá na fila e quando chegasse, o rapaz ia te ligar e você ia lá buscar o filme. Lembra de pegar na sexta, porque aí você fica com a diária do domingo. Exatamente. São as técnicas da... Então você tinha esse tipo de serviço, né? Você ia lá, alugava um filme. Se você riscar o CD, porque eles olhavam lá o CD. Pô, chegou com risco. Então o CD era branquinho, prateado. Chegou com um CD roxo lá, você vai ter que pagar, né? Então você tinha esse tipo de serviço que era locação de filmes. Hoje isso não existe mais, né? Se você pega, embora seja novo, mas pegar a nova geração, você não sabe que é uma locadora, né? Por quê? Porque hoje todo mundo tem um streaming em casa. Você liga a sua televisão, você entra num aplicativo, paga um valor por mês e você tem os títulos, N títulos de filmes. Então, o movimento de Devices as a Service é um movimento similar. Então, ao invés de você investir muitas vezes em maquinário, poxa, eu estou abrindo uma empresa, né? Você que é pequeno, você que é médio empresário, você vai montar sua empresa, vai fazer um investimento, a parte de maquinário é algo que você gasta muito dinheiro. Você tem que pensar nos juros que você vai pagar desse produto, no seu capital de giro, em quem que vai cuidar desses produtos para você. Então, a gente está falando do TI, por exemplo. Você tem uma composição de custos muito grande. E o Devices as a Service, ele não anula esses custos. Mas tudo isso vira uma responsabilidade minha. Simplifica, né? Exatamente. Eu entrego para ele a solução e falo, o seu compromisso é pagar isso aqui mensalmente. Então eu te entrego uma máquina com USB bloqueado, se você quiser, com a câmera bloqueada, uma máquina com o meu plano de fundo, eu quero um celular que tenha um GPS, me mostra onde ele está. Enfim, a entender a dor, eu te entrego a solução nesse formato. Então eu sempre gosto de usar essa parte da locação de filme, da locação de CD, porque ilustra bem o movimento que o nosso mercado vem sofrendo nos últimos anos. Você acha que, Gabriel, a gente tem um mercado onde o consumidor final, o cliente final, ele não está se preocupando em ter um equipamento zerado que ele comprou, a nota fiscal, agregar ali no inventário dele, colocar esse equipamento ali, e ele está mais preocupado com o custo disso, talvez, por isso ele migraria para um desktop como serviço? Ou você acha que não? A questão não é essa briga entre, ok, estou aumentando meu patrimônio, mas tem um custo. A questão é a comodidade, é a praticidade, é a personalização. O que você acha que pesa mais lá na decisão? Eu particularmente acho que depreciação é um fator importante a se considerar também. Será que não? Sim. Vocês estão corretos. Estão corretos, seguramente, tá? Nós temos aí basicamente dois movimentos dentro desse mercado, olhando para consumidor final, tá? Nós temos aquele consumidor final, o empresário que ele tem uma perspectiva onde, poxa, aquilo que eu comprei é meu. Então ele olha a locação de uma maneira diferente. Você resumiu muito bem o que eu quis dizer com o início da minha pergunta. Exato. E esse movimento, inclusive, ele acontecia com o Microsoft, quando você tinha o software caixinha. Né? Você teve o lançamento do Electronic Device lá, a licença eletrônica, e você tinha caixinha. Ainda assim, vendia-se muito mais caixinha, mesmo sendo mais caro, por aquela sensação de aquilo ser meu, ser investimento meu. Só que quando a gente olha para o nosso mercado, é investimento muito alto que às vezes você não tem um capital de giro para fazer esse investimento. Sim. Então a locação, e aí olhando como nesse momento a locação, a solução financeira, ela vem para viabilizar esse negócio. Tá? E aí, por conta disso, essas pessoas, esses clientes finais acabam experimentando esse tipo de serviço e entendem efetivamente do que se trata. E o segundo movimento que nós temos são aqueles clientes que precisam de algo personalizado. Então eles precisam de uma solução. Ele entende que vai ser muito mais econômico para ele, produtivo e cômodo, quando ele coloca a parte de serviço, que muitas vezes ele não entende, talvez nem seja o business dele, na mão de um terceiro, e ele se preocupa só em pagar aquilo. Então muitas vezes você acaba agregando valor porque você vai entregar tudo. Ele não vai precisar fechar um contrato de segurança com um. Não vou precisar fechar o contrato da compra das máquinas com outro. Não quero ter que fechar um contrato com uma empresa de TI. E aí você tem lá 3, 4, 5 contratos e a prestação ela é desigual. Poxa, eu tenho um serviço aqui que está muito bom, tenho aqui que não está legal. Comprei uma máquina aqui que, poxa, me falaram que era muito boa, mas deixou a desejar. O que eu vou fazer? Tenho que ficar 5 anos com ela, que é o tempo de depreciação aqui desse ativo. Então, quando você olha para Devices as a Service,
Pode ser que você loque uma máquina que não fez tanto sentido. Poxa, não está legal, a performance dela não está atingindo o que eu preciso. Legal, me devolve o produto, eu te dou outro. Eu te dou outro novo. Então você sempre vai ter um equipamento que é top de linha. Você sempre vai ter algo atualizado. E você tem essa flexibilidade. Então, nós acompanhamos o movimento do seu negócio. E esse é um segundo movimento que tem crescido ano contra ano. Tem crescido bastante. Eu acho que é bem interessante. Pelo menos para mim, o que mais pega é depreciação. Eu comprei uma máquina que... Certamente. 5 anos eu achei que você foi generoso, que acho que uns 3, 4 aí a gente já está pensando em trocar um dispositivo. Sim, então, é um investimento que, por mais que seja meu, ele tende a morrer num curto prazo. Eu tendo a perder essa grana que eu coloquei. E por mais que eu fale, pô, no aluguel aquele produto não é meu, é quase como se fosse, cara. E com esse ponto de atualização do dispositivo, eu acho que vale ainda mais a pena, de eu poder dimensionar o que eu preciso e a SND entregar para mim exatamente aquilo que eu preciso para operar a minha empresa e, eventualmente, se em 1, 2 anos aquilo ficou obsoleto, tem coisa nova para colocar no lugar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você pegou o ponto. Um outro exemplo, né, que a gente sempre... Poxa, você conversando, você sempre escuta isso. Poxa, comprei um carro zero, tirei da loja, já está valendo sei lá quanto % a menos, né? Então, quando você compra, você tem isso também, né? Poxa, embora seja seu, aquilo lá já desvalorizou no primeiro momento em que ele passou a ser usado por alguém, né? Que seja você. E quando a gente olha para a locação, poxa, o produto não é meu. De maneira geral, ele não é mesmo, não é um ativo imobilizado meu. Mas está lá na sua casa, está lá na sua empresa, está rodando sua solução. Se você quiser ficar com ele 48, 60 bom meses... exemplo, meu carro não é meu. Não é meu, é assinatura. Pois bem, Tá exatamente. Lá, paga por mim, mas é o meu carro. Exatamente. Vocês chegaram lá, era a cadeirinha da minha filha que estava lá no Exatamente. Não, e a mesma questão que ele disse, da questão dos pagamentos serem simplificados, no seu caso também. Tá tudo ali junto, imposto, licenciamento, seguro, tudo. Né? Tudo junto. Paga tudo junto, acabou. Exatamente. Assim, tem uma questão da praticidade, acho que questão de economia depende muito do ponto de vista, porque tem a questão da depreciação. Sim, né? sim. Mas a praticidade, a personalização, a simplificação do processo é realmente... É comodidade, né? Muito mais fácil. É comodidade. E a gente sempre fala, comodidade bem feita, ela gera produtividade. Sim, então, sim. E não tem surpresa, né? Você fecha um contrato com valor determinado... Diminui as preocupações. Exatamente. Não tem surpresa, né, durante o contrato. Poxa, comprei um parque aqui. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu com a gente, real mesmo. Foi um dos primeiros contratos que nós fechamos com uma empresa de logística lá de Manaus. E aí nós fechamos algumas máquinas, essa empresa ela iria inaugurar. Ela falou, olha, eu quero deixar as máquinas aqui para quando os funcionários novos chegarem, tá tudo bonitinho aqui instalado, tudo legal. Uhum. E normalmente nós locamos os equipamentos, o serviço com seguro, né, que é para que não tenha nenhum problema mesmo. Teve uma chuva, acho que se eu não me engano, essa inauguração lá seria numa segunda-feira, e durante a sexta-feira ficou tudo preparado bonitinho. Durante o fim de semana teve uma chuva em Manaus, torrencial, e esses equipamentos ficaram embaixo da água. Nossa. Né? Então, poxa, imagina. O prédio. Imagina se fosse uma aquisição. Você perdeu o seu equipamento. Uhum. Você perdeu 100% do seu investimento ali. Não foi o caso deles. Poxa, tinha seguro. Atrasou um pouquinho a inauguração, atrasou, mas eles não tiveram prejuízo. Uhum. Né? Então não tem surpresa. O equipamento é meu, a responsabilidade é minha. Uhum. Né? E eu acredito que junto com isso vocês entreguem também, eventualmente, o suporte a esse dispositivo. Certamente. E aí é o que eu falei lá atrás. Um dos pilares do negócio é a locação. Mas durante todo o período do contrato você tem o nosso suporte. Né? O Device as a Service, você vende muito mais um pós-venda do que um pré-venda ali. É diferente de uma venda comercial comum. Né? Na venda comercial comum você faz de tudo antes para que você feche o negócio. Então eu faço uma propaganda bonita, eu te mostro ali na hora funcionando, ou vou comprar um carro, o carro está bonitinho, está brilhando lá. Comprou? Legal, talvez eu não tenha nem mais contato com você. Né? O nosso caso é diferente, eu vendo uma prestação de serviço. Então, para que eu consiga vender mais prestação de serviço, para que eu consiga vender mais solução, eu preciso que aquelas que eu tenho funcionem bem. Eu preciso ter renovação dos meus contratos. Então a gente vende muito mais pós-venda. O nosso negócio, o cerne do negócio é o pós-venda. É a experiência, né, é o customer experience. Esse é o cerne do nosso negócio, é olhar para o pós-venda, para como a gente vai te apoiar. Tá? Legal. Agora, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava.
O MSP ele já faz um movimento nos últimos anos de cada vez menos vender produto e oferecer mais serviço, né? Porque o que se vê, principalmente pensando em hardware, vamos pensar em micro. Estamos falando de notebook e desktop. Vamos pensar só nisso primeiro. Existe um movimento muito forte dos próprios fabricantes venderem esses equipamentos. Sim. Existe a oferta desses equipamentos através da rede de varejo. Sim. Então você tem acesso, às vezes, até mais barato do que o MSP como uma revenda, como um canal consegue. Por conta, enfim, N promoções, quantidade, etc. Mas o ponto é, o cara ele já percebeu que vender notebook, vender desktop não é uma coisa rentável, mas minimamente pinga alguma coisa quando ele vende. Por mais que seja, às vezes, um faturamento direto, ele tem algum tipo de bonificação depois, ou ele compra e revende, enfim. Se a gente está falando de levar para o cliente, para o meu cliente final, um serviço onde eu não estou vendendo esse equipamento, eu estou optando por fazer a locação para o meu cliente. Como que eu fico nessa história? Eu sou um canal disso? Eu sou uma revenda disso? Eu sou um sublocador? Sim. Onde é que eu entro nesse jogo? É possível eu, como MSP, me tornar um canal disso para o meu cliente? Boa pergunta, tá? No nosso ecossistema, e aí é muito legal isso que você falou sobre um comportamento de compra, porque isso é algo que eu sempre falo, tá? A compra e venda ela nunca vai acabar. Isso sempre vai existir, tá? Embora a gente caminhe para um mundo onde nós vendemos solução, você vende. Compra e venda. É venda. Não importa se é serviço ou se é produto. Mas o nosso movimento de mercado, a gente fala muito sobre a experiência do cliente, a gente fala muito sobre relacionamento, né? Então a nossa ideia, enquanto FS Rental, enquanto prestador de DaaS, é basicamente criar também um ecossistema. Tá? Criar ali um funil, por exemplo. Então, onde que você se encaixa nisso? Né? Você que e aí pode ser um revendedor, pode ser um MSP, pode ser um ISV, pode ser uma software house, não importa. Isso é uma exclusividade nossa, tá? Isso é um dos pilares da FS Rental. Nós não vamos trabalhar direto no cliente final. Nunca. Então, tem um cliente final que está precisando de uma solução, alguma coisa. Nós vamos trabalhar sempre com um parceiro intermediário. E normalmente esse nosso parceiro intermediário é o MSP. E aí, por quê? Porque o MSP ele vai agregar valor à nossa solução. Então, eu quero... A nossa ideia é pegar a solução que você já oferece, a solução que você já desenvolveu, de repente entrar com a parte de caixinha, né? Ou então colocar a sua solução no produto e aí, no fim das contas, a gente forma uma coisa só e entrega. Né? Olhando para a software house, poxa, vamos colocar esse software aqui, vamos supor que é um software de gestão para compra, né, de automação comercial. Esse software aqui num PDVzinho, a gente coloca, monta a solução e entrega para o cliente final. E aí, onde que entra o parceiro nisso? Por que faz sentido? Porque aí o parceiro, ele continua vendendo o serviço dele. Então, ele continua entregando o serviço que ele já tem. O suporte, a segurança da informação, continua com gestão. Tudo isso. Ele agrega valor ao produto dele. Então, isso acontece mais com caixinha, mas... Poxa, você conta os centavos, né? Fulano está me oferecendo 20 centavos mais barato. Mas quando você entrega, tô te entregando uma máquina com gestão de ativos, estou colocando seguro, você para de olhar para os centavos e enxerga um valor agregado. Então você agrega valor, e aí olhando para o MSP, para o nosso público, você agrega valor ao seu produto, ao seu serviço, você preserva o seu capital de giro, porque se você precisa entregar uma solução mais complexa, você tem que fazer um investimento, então você preserva o seu capital de giro, e você cria relacionamento. Então, embora a parte de relacionamento com alguém que é prestador de serviço, ela já é mais evidente no negócio, mas para você que move caixa, então para você que trabalha com software, muitas vezes você vai vender e talvez você nunca mais veja aquele cliente, porque ele vai, quando ele precisar de novo, quando ele precisar trocar, ele vai cotar com você, provavelmente sim, porque você tem um negócio rolando com ele, mas ele vai fechar com quem tiver mais barato. Quando você tem um contrato, quando você tem uma solução de valor agregado, que dificilmente você vai conseguir encontrar igual no mercado. Por quê? Porque aquilo foi arquitetado exatamente para aquele cliente. Você cria um relacionamento. Você oferece um bom pós-venda. Unindo tudo isso, você cria um relacionamento com o seu cliente e relacionamento vai trazer um tempo maior de contrato, mais tempo de receita recorrente. No fim das contas, aquele contrato te gerou quanto de faturamento, né? Quanto dinheiro entrou na sua empresa, mesmo você sendo intermediário. Essa é a linha que a gente tenta trazer a fim de comparação para os nossos parceiros. Então, o principal diferencial hoje da FS, acho que além de não oferecer locação pura, mas sim um serviço,
é que nós sempre vamos trabalhar através do intermediário. Hoje no mercado você não tem isso. Tá? Uhum. E aí não estou falando para me gabar, nada disso. Mas não existe hoje uma empresa que faça isso somente através do intermediário. E aí nós entramos no nosso nicho de mercado. Uhum. Poxa, nós precisamos apoiar esse ecossistema. Né? E fazer diferente, às vezes de fabricante que vai direto no cliente final e acaba tirando a venda do pequeno, do médio empresário. Eu queria tentar só concretizar isso que você falou para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo entender como se daria mais ou menos essa relação na prática. Então deixa eu ver se o meu storytelling aqui vai fazer sentido, se é isso mesmo que eu entendi. Vamos supor que eu sou um MSP e tem um cliente meu que vai abrir uma filial nova, ele precisa de muita coisa nessa filial nova. Só que eu já presto algum tipo de suporte para ele. Então, por exemplo, o MSP vai entrar em contato com vocês. Pessoal, meu cliente novo precisa, sei lá, de 50 computadores para a filial nova, alguns switches, no-breaks, roteadores, vão fechar um contrato de suporte e alocação com isso. Poderia o MSP fornecer esses dispositivos via SND-FS para o cliente final, ele prestar o suporte para esses dispositivos como parte já do contrato dele, Sim. e eventualmente, deu alguma bucha muito grande no dispositivo, eu subo esse caso para SND, por exemplo, escalo isso para vocês. E aí na parte da implementação, quem vai lá no dia colocar os computadores é vocês. Vocês vão lá, as máquinas chegam na mão de vocês. É assim que funcionaria essa lógica. Exatamente. Tanto assim como... E aí eu tenho 50-50%, vamos dizer assim, tá? Eu tenho casos onde você já tem uma prestação de serviço lá do seu cliente, você não quer abrir mão disso, e tá certo, não tem que abrir. Então você tem o seu contrato de prestação de serviço e você vem através da FS oferecer para ele outro tipo de suporte que talvez você, enquanto MSP, não ofereça. Mobile, por exemplo. E a caixinha, tá? Esse é um... Ou então a gente faz um contrato todo junto, né? Então como que seria esse contrato unificado? Você chega para mim e fala, poxa, Gabriel, olha, tem um cliente meu que ele está abrindo uma empresa, tá? Ele está abrindo um mercado, e eu ofereço para ele uma solução aqui que custa R$100 por mês, tá? Eu quero entrar com os produtos, mas eu não quero que ele tenha 2 contratos, eu quero que ele tenha um contrato só. Tem como você embutir esse valor do meu serviço no contrato? E aí eu recebo esse meu serviço depois na receita recorrente? Tem. A gente faz um contrato, além dele receber a comissão dele na parte de hardware, na parte de outros serviços, ele continua recebendo o serviço dele integral. A gente só está colocando o serviço dele num contrato só, amarrando tudo isso, e ele continua ganhando do mesmo jeito. Como fica a bitributação nessa situação? Então, aqui a gente está falando de serviço, né? Então, no caso, nós já vamos oferecer o contrato para ele com um desconto lá na comissão de PIS e COFINS, independente dele colocando o serviço dele lá ou não. Porque se ele embute o custo do serviço dele dentro do meu contrato, teoricamente, quem está prestando esse serviço, quem está entregando isso é a FS Rental. Então não há bitributação no caso dele. Tá? A tributação que acontece é o seguinte: serviço é PIS, COFINS, que é descontado lá na comissão, isso é praxe, mas não há bitributação para ele. Ele tem a opção de diluir, colocar isso tudo num contrato sem que ele tenha que pagar 2 vezes. Tá? O contrário também é possível. Por exemplo, eu sou um MSP, eu tenho um contrato aqui com a AD, eu tomo conta de todos os computadores, e assim como antes eu era o canal de venda de um novo equipamento, eu vou ser o canal de locação. Sim. Então, o meu contrato de gestão, de alguma forma, já inclui a locação desses equipamentos. É possível? É possível. Aí a ordem ela muda um pouco, porque eu não vou fazer um contrato direto com o cliente final. Né? Porque ele fala, poxa, eu quero incluir isso no meu contrato, já há um contrato ativo, então eu vou fazer um contrato com ele. Tá? Perfeito. É como se ele estivesse sublocando. É uma sublocação, exatamente, é uma sublocação. Então o legal dessa história é a flexibilidade, né? É como se fosse uma padaria. Se precisar, né? A gente tenta atender. Se precisar, a gente consegue. Obviamente, né? O que eu falo para as meninas lá, para o pessoal do time, olha, dá pra gente fazer tudo, até não ser possível. Né? Até não ser possível dá. Então tem muita flexibilidade. E esse é um movimento que chama a gente para esse mercado. Me faz muito sentido, porque imagina num serviço de você MSP, onde se tudo der errado, você troca o dispositivo já. Da hora demais. Contrato. Exato. Da hora demais. O cliente não fica sem a máquina, o negócio dele não para, a responsabilidade não recai sobre ele, não é um serviço que ele deixou de entregar, e tem um terceiro nisso tudo suportando isso. Eu achei muito bacana. Agora, a gente está falando de um preço, claro, não tem como a gente entrar em detalhes aqui, mas a gente está falando de um preço compatível com o que seria se eu estivesse como um canal de revenda da Dell
entregando ali os equipamentos para o meu cliente, vou comprar todos os Optiplex, vou comprar os monitores, vou comprar o servidor, vou implementar tudo, vamos fazer o contrato de um seguro à parte. É compatível? Sim, legal. Boa pergunta também. Sim, é compatível, tá? E por que é compatível? Hoje, enquanto FS Rental, eu tenho o meu estoque próprio, por exemplo. Então, eu tenho uma série de benefícios junto com o fabricante por ser uma empresa de locação. Então, o fabricante de máquina... E aí, vou usar o fabricante de máquina como exemplo, tá? Mas ele entende que a locação é algo factível, é algo viável para o negócio, para o ecossistema continuar funcionando. Então, hoje eu tenho um produto com preço muito competitivo porque eu tenho estoque próprio. Segundo, eu tenho a distribuição. Então, também, a distribuição me fornece uma possibilidade de preço muito competitivo. Por conta do relacionamento com o fabricante, e a própria logística que já existe. Logística, nós temos uma quantidade significativa de produtos no estoque hoje. Então, o meu estoque próprio hoje tem mais de 9 milhões em produtos. Uau. Se a gente olhar para a distribuição, a gente vai quadriplicar, quintuplicar esse número. Então, essa é a principal a parte onde eu consigo te entregar um produto que tenha uma certa economia no custo dele. Né? E aí, quando a gente olha para serviço, olha que interessante, né? A gente muitas vezes vai ser comparado com leasing. Né? Por isso que eu falo, poxa, eu não sou uma solução financeira. Né? Eu não estou viabilizando a compra desse produto para você. Então, muitas vezes você vai me comparar com leasing e vai falar, poxa, o Gabriel, mas esse produto aqui eu estou vendo, olha, eu estou comprando ele, eu estou locando ele com você, eu estou vendo que em 48 meses ele vai ficar mais caro do que se eu comprasse um produto novo. Exatamente, porque eu não estou te oferecendo uma solução financeira. Então, eu não posso ser comparado com isso. Sim. Eu estou te entregando um serviço completo de ponta a ponta. Tá? Então, quando o cliente entende isso, ele começa a enxergar valor agregado nesse serviço, aí faz todo sentido. O custo é um custo muito mais abaixo. Você, mesmo que, até comparando com uma parcela de leasing, muitas vezes a gente acaba ficando de igual para menor. Porque ali no leasing, se você tem juros... Né, dependendo do que você tiver, poxa, eu vou querer colocar um seguro, tem que pagar um frete. O leasing é uma espécie de financiamento. O leasing é um financiamento. O leasing ele é um financiamento. Que no final você opta por adquirir ou não é alguma coisa assim. Exatamente. O leasing ele vai te dar a possibilidade de você financiar esse produto. Aí você pode fazer isso pelo banco, por exemplo, em 48, 60 vezes. Né? E aí o mercado ele utiliza do leasing para falar, olha, não, eu estou te locando, porque você tem a possibilidade de não ficar com esse produto no final. Então a possibilidade de não ficar com o produto no final do contrato, muitas vezes faz o leasing parecer uma locação. Mas não é isso, você está financiando. Agora, se você não pode pagar 20% do valor final do produto, que lá 5 anos depois, 4 anos depois, quando acabar seu financiamento, talvez seja metade do custo dele, você devolve o produto, né? Porque você teoricamente você não pagou o valor inteiro. Aí esse produto, de repente, ele volta e aí ele vai para um outro negócio. Entende? Então, assim, é diferente, né? Uma solução financeira, ela vai viabilizar a compra. E aí, ao meu ver, poxa, mas no final eu posso ficar ou não com o produto. Isso pode ser vantajoso, isso pode não ser vantajoso. Banco, é financiamento, né? No nosso caso é diferente. Por quê? Porque esse produto ele é um ativo imobilizado meu, ele já foi comprado. Né? Então, eu não tenho mais uma dívida desse produto, por exemplo. E eu vou fazer essa alocação para você, o serviço, e poxa, legal, acabou o tempo do contrato aqui, eu quero um equipamento igual a esse. Eu quero esse mesmo equipamento, mas eu quero um novo. Ok, vai um novo, você continua pagando o mesmo preço. Se, obviamente, não tiver com o mesmo preço. Você está só fazendo uma renovação. Exatamente, uma renovação. Uma renovação. Legal, mas assim, nem tudo vai ser fantástico e perfeito, então eu não posso deixar de perguntar quais são as dores de cabeça que o MSP ele pode enfrentar, quais são as dificuldades na implementação, como é que ele vai iniciar esse processo, não nem dizer dificuldades, mas quais são os desafios que estão à frente. Legal. O principal desafio hoje da locação, do Device as a Service, acho que é como o principal desafio de qualquer nova tecnologia, né? É você olhar a curva desse produto de crescimento, né? Então, por exemplo, eu gosto de mostrar na Gartner, não sei se vocês conhecem, eles têm uma série de gráficos que mostram a evolução Os hypes? Os hypes, exatamente. E aí lá nós vemos, por exemplo, parte do ciclo de vida de um produto, né? Então você tem o início e esse início ele sempre é crescente. Você chega no ápice, então o ápice é quando, olha, conhecemos o seu produto, legal. E aí o que vai definir se ele continua, se ele vira uma cauda longa ou se ele decai, é o quanto isso vai ficar no dia a dia. O exemplo disso, por exemplo, é o 4G. Quem hoje não usa 4G? Todo mundo tem.
Fantástico. uma solução que chegou, tá lá, inteligência artificial. A gente está aqui nesse ponto. Né? Ele está entrando no nosso dia a dia, Então perceber se ele vai seguir ou se vai cair o raio. A gente vai perceber daqui a um tempo se continua ou não. Nós estamos nesse ponto aqui, olhando para a alocação de tecnologia. Tá? E por que que é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade é você evangelizar esse público e falar, olha, talvez você comprar esse produto, talvez você ter este produto, não seja tão econômico, não seja tão inteligente, não seja tão legal para o seu negócio hoje. Será que não faz sentido você dar uma olhadinha para a alocação? É a nossa principal dificuldade hoje, tá? Tanto cliente final quanto um secundário, né? Porque e aí não é o caso do público MSP, nem o caso daquele cara que trabalha com software, porque ele já entende o que é uma receita recorrente. Mas o cara que vende varejo, por exemplo, esse cara, de repente, ele pega uma pancada numa comissão no mês. Ele está acostumado com altos volumes e baixa recorrência. Exatamente. Ele está acostumado com alto volume ali, poxa, esse dinheiro aqui vai dar para a gente sustentar 6 meses. Talvez você fique 8, 9 meses sem o negócio. Né? Mas para ele, aquele montante de dinheiro, poxa, é melhor porque eu respiro. Né? Então, convencer esse canal de que, olha, você vai começar de baixo, mas você pode construir algo muito grande a longo prazo que vai te sustentar. A mágica da recorrência exponencial. Exatamente, a mágica da recorrência exponencial. Às vezes o cara acha que isso não existe, né? Fala, não vou conseguir, não vou investir força nisso e deixar de investir força na venda. Então, esse evangelismo, tanto do cliente final, sobretudo também da revenda, é a nossa maior dificuldade. É mostrar que isso hoje já é uma realidade em demais segmentos. Então, poxa, é uma realidade quando a gente olha para carro, por exemplo. É uma realidade quando a gente olha para moradia. É uma realidade quando a gente olha para a parte de tecnologia, porque a gente tem muita impressora. Impressora faz bastante tempo que a gente faz muito tempo esse negócio. Hoje, quando a gente olha para a alocação de tecnologia, o mercado mais antigo e que gera mais dinheiro hoje é outsourcing de impressão. É aquela empresa que vai Ainda é forte? Desculpa. Ainda é forte. Ainda é forte. É um mercado que está saturado, mas ainda é forte. Por quê? Porque é um cara que vai, olha, toma aqui, eu vou dar os insumos para você, não está funcionando, eu troco, toma aqui o tanto de papel que você precisa. E lidar com impressora é chato, né? Exatamente. Se tiver alguém que faça isso por mim. Tem uns doidos lá que gostam, né? Mas é algo que já é uma realidade. Então, nós caminhamos para as demais tecnologias e soluções nesse hype aí. Tá? Mas a nossa dificuldade justamente é esse evangelismo, é trazer essas pessoas para junto do negócio e entender que faz sentido. Acho que eles têm um desafio, então. Porque os MSPs, os nossos parceiros, o pessoal que acompanha a gente, hoje gente ruim de marketing e vendas, hein? Não se ofenda, não se ofenda. Não é de você. Não é de você, é do especificamente, outro. é do seu amigo. Concorrente. Mas é legal isso, entendi. É muito mais, então, o MSP aprender a como ensinar para o cliente dele que isso é uma vantagem. Exato. Mas isso é, então, um novo produto, uma nova solução que o MSP pode ter no catálogo dele, no cardápio ali de produtos que ele oferece. Perfeito. E esse canal, o MSP, ele está acostumado a, poxa, para eu oferecer tal produto, eu preciso ter tal licenciamento. Preciso ter tantas horas de estudo. Preciso ter tais parceiros. Com locação não é assim, tá? Com Device as a Service você não precisa saber nada para você começar. Nós vamos fornecer esse apoio. Tá? Então hoje eu tenho equipe de marketing, eu tenho equipe de vendas externas. Nós vamos oferecer o apoio. Nós vamos te ensinar a ensinar. Nós podemos ensinar também o seu cliente final. Vamos oferecer todo esse apoio. Inclusive, né, a gente estava conversando. Nós criamos muito relacionamento na MSP Summit. Né, que foi o primeiro ano passado, 2023, foi o primeiro ano em que nós, como locação, a FS Rental, participou. E até então, eu compartilhei com vocês, nós não tínhamos dentro do nosso planejamento, o público MSP e SV não era um público que nós olhávamos como os principais que nós iríamos gastar as nossas energias. Mas nós estávamos equivocados. Né? O MSP Summit mostrou que é um mercado que consegue absorver muito bem esse tipo de solução. Por quê? Porque a gente vai complementar, a gente vai agregar valor. À medida que nos trouxe bons negócios, que nós ainda trabalhamos hoje junto com o principal, junto com vocês que estão assistindo. Então, certamente tem gente que está acompanhando hoje, que conversou com a gente lá no evento, que participou, então que participou online, viu? E tem negócio rolando de locação. Então, hoje a nossa estratégia ela muda a partir de 2024 e começa a olhar para esse público e aí, certamente, não é nem uma opinião, mas certamente há a possibilidade de agregar muito valor. E trabalhar junto com o público MSP
pra gente hoje é um dos principais cases de negócio que nós temos. Legal. Então faz muito sentido, tanto para nós, quanto com certeza para quem está assistindo, quem está acompanhando a gente. Inclusive, já que você citou o MSP Summit, finalizou aí citando o pessoal que está assistindo a gente, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade. Você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente nesse momento, ainda não está vendo, mas você já pode fazer um save the date. Eu adoro esse termo, é chiquérrimo, né? Save the date, também conhecido como marca na agenda, bicho. Marca na agenda. Bloqueia esse dia, coloca lá na semana do dia 15 de outubro, tá? Mais especificamente nos dias 16 e 17 de outubro. 16 e 17 de outubro. Você tem um encontro marcado com toda a comunidade MSP brasileira e com diversos fabricantes, distribuidores e provedores de soluções que estarão lá para agregar muito valor aonde? Ao MSP Summit. MSP Summit 2024, que é a 10ª edição. Vamos fazer uma festa lá, né? 10 anos, bicho. Vai ter que ter festa. Vai ter que ter cerveja, então, vai ter que ter surpresas. Tem muita coisa que a gente está planejando para esse ano. Esse ano o evento acontece no Pro Magno, mesmo local do ano passado. Então, mas agora com mais espaço ainda. Vai ter mais interações, mais experiências. Vai ser... Não pode falar do caralho esse horário, né? Vai que o cara tá cedo. Vai que você tá assistindo isso às 10 da manhã. Eu não posso falar que vai ser do caralho. Então vai ser bem legal. Vai ser batuta. Vai ser supimpa. É difícil, uma briga grande, né? Supimpa e batuta, qual é pior, né? Mas enfim, vai ser tudo isso e muito mais nos dias 16 e 17 de outubro de 2024. Encontro marcado, save the date. Já bloqueia a tua agenda. Fora o networking, né? Vai ser foda pra caramba. Conteúdo foda. Cara, a gente já tá com uma lista de possíveis nomes. Eu falo possíveis porque nada ainda tá 100% confirmado, mas... Nossa, logo a gente vai dar spoiler dos nomes, assim que tiver 100% confirmado. Mas tem muita coisa bacana que tá pra acontecer. E se eu fosse você, eu não perdia. Simples assim. Jabá feito. E não vou nem pagar por esse jabá, né? Essa é a parte mais legal, né? A gente vai ter que pagar pela inserção do comercial aqui. Agora, apesar de você ter falado que os nossos clientes MSP são ruins de venda, eu acho que nesse meio... que eles se encontram, tem uma situação que pode contribuir muito para esse cenário, e é até interessante você saber. É pouco comum, isso tem acontecido com mais frequência recentemente, mas cada vez mais a gente se depara com empresas que planejam o reinvestimento no parque de X em X anos. Sim. Então, o que ele está acostumado a fazer é, eu pago uma bolada agora, eu trago 50 máquinas, daqui a 5 anos eu sei que eu preciso ter esse mesmo valor em caixa para comprar esse mesmo número de máquinas de novo. Com a locação, eu consigo diluir isso, então fica muito mais suave. Eu não preciso me preocupar com recompra e com buscar novos fornecedores, fazer novas cotações. E depois vender esses equipamentos. Que para mim é a pior coisa. Em casa eu mesmo tenho 2 notebooks parados que são peso de papel. Eu não tenho o que fazer com eles. Se eu pudesse locar um computador para minha casa, eu acho que eu faria isso. Sim. Porque eu vejo muita vantagem nisso. Descarte disso tudo. Enfim, N fatores aí que fazem com que manter um passivo desse a longo prazo sob minha posse não tem vantagem nenhuma. Tudo bem, não pago mais por ele hoje, mas não tem mais utilidade nenhuma. Se fosse uma máquina que tivesse ativa, possivelmente ela estaria em uso para mim ou para alguma outra pessoa da minha casa. Então, eu acho que nessas empresas, e isso é cada vez mais comum, onde ela precisa se programar e se preocupar com reinvestimento e planejar o orçamento que ela tem nesse período de tempo, a alocação faz isso ficar muito mais tranquilo. Esse esforço que ela tem de convencer diretor, separar orçamento, aprovar compra, enfim, o trâmite financeiro, isso para mim resolve. E olha só que coisa interessante, tá? E vamos fazer conta aqui junto. Vamos supor, você está assistindo a gente, você fala, poxa, eu estou passando por essa situação, só que eu ainda estou com 2 anos aqui, tem que esperar 3 para fechar uma solução com você. Além disso, eu consigo oferecer para ele uma possibilidade de trade-in. O que isso significa? Você está com um parque de máquinas antigos, você quer trocar, seu cliente tem, eu pego esse parque dele, eu compro dele. Tá? Eu posso comprar dele, eu posso dar desconto. Não tem problema. A gente Até porque você consegue viabilizar isso em outros projetos que não exigem um hardware tão potente. Exatamente. A gente consegue reaproveitar esse produto. Então eu consigo fazer o trade-in. Então vamos supor que você está num momento lá que você vai receber um investimento de fora, que seja, ou vai receber um investimento para compra. Pega esse investimento e segura ele. Guarda ele lá. Faz um exercício aí de uma... Investe em algum lugar. Coloca numa aplicação de renda fixa aí, né? Tesouro Selic. Coloca numa aplicação de renda fixa. Pega esse dinheiro que você vai ganhar do trade-in, coloca também, de repente o que você está gerando, paga boa parte do custo que você tem.
Entende? Então, aí a gente começa a falar de o que é preservar o meu capital de giro. Aí, de repente, você tem uma dor de barriga, alguma coisa, Você algum tem esse dinheiro problema, guardado. você está com dinheiro lá e a sua empresa não quebra. Não Muito quebra por causa de legal. imobiliário. Muito Legal. legal. É legal. Dá pra gente ver que pro MSP isso é muita vantagem. Ele Sim. pode fazer isso no negócio dele. E uma vez que ele faça isso pro negócio dele, ele vai entender e vai conseguir replicar. ser uma testemunha, um case de sucesso pros clientes dele. Exatamente. E vai transformar Exatamente. isso num puta produto. Esse é o evangelismo. Na prática. Esse é o evangelismo. Essa é a palavra do DS. essa Tem série. 5 minutinhos para ouvir o DAS? Você está acompanhando? Você escreve evangelismo nos comentários para ver se você chegou até aqui, né? Muito bom, muito bom. Quem escrever vai ganhar um mês. Não, tô brincando. Aí eu já Eu me complico seu lado, eu me né? comprometer. Não, Legal. um mês, se ele fechar um contrato de 12, quem sabe? Estamos abertos à conversa. Como eu falei, tudo dá até não dá, né? Legal, legal. Cara, assim, tem algum caso de sucesso já desse formato, pensando em pequenos negócios que atendem pequenos negócios? Porque eu acho que ficou muito claro para todo mundo o quanto isso funciona em médios negócios. É muito Sim, fácil de sim. enxergar, até em grandes negócios, seja médio ou grande, ou a própria MSP, ou médio grande, o cliente lá na ponta. Mas vamos falar especificamente, o microempresário que atende microempresários. Show. Como é que entra a lógica de locação de máquina dentro desse cenário? Legal, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês de um parceiro que nós temos, que ele trabalha com mini lojas que ficam em condomínio, tá? Então, esse cara, ele basicamente ele criou uma logo. Aqueles containerzinhos self-service. Isso, exatamente, que você entra lá no seu condomínio com um cartão, pega o produto, paga e vai embora. Uhum. Então, esse cara, ele criou uma logo, ele fez parceria lá com alguns fabricantes de produto de limpeza, comida, whatever. E ele falou, olha, tá aqui, criei uma mini franquia. Tá? Um cara microempreendedor. E ele falou, só que, legal, mas eu preciso de alguma solução, porque eu quero que o meu negócio cresça. Né? Todo microempreendedor ele precisa potencializar o negócio dele de maneira que cresça. E para você potencializar algo, você precisa gerar comodidade em alguns pontos, né, do seu negócio. E esse cara ele falou, olha, eu quero fazer meu ponto de venda aqui de maneira que seja não só automática, mas de que eu não precise intervir em nenhum momento se tiver qualquer problema. Então ele buscou uma solução onde nós colocamos um mini PDV, e esse PDV nós oferecemos o serviço para ele, porque além de tudo ele não consegue prestar um serviço, né? Ele não Até porque ele não é um MSP, ele é o cliente final já. Exatamente, ele já é um cliente final. Então aí, nós, junto com o MSP, entregamos para ele uma solução. E aí, olha que legal o que a gente está falando. Eu vim com hardware e esse MSP ele veio com a solução. Então a solução dele era similar a um MDM, um software embarcado nesse produto que rodava lá a aplicação. Uma espécie de mini RMM para PDVs. isso aí, é isso fazendo aí. uma comparação bem ruim para quem já está familiarizado com Exatamente, com o termo. exatamente isso. E através da locação, ele consegue expandir esse modelo de negócio dele, consegue encaminhar isso para os franqueados de maneira que ele fala, o royalty que você precisa pagar por mês para mim é X, só que dentro desse royalty já está composto o valor da locação. Uhum. E o cara que está... O franqueado ele não enxerga isso, né? Ele não enxerga esse valor, porque tá tudo agregado. E esse MSP Entendi. ele está ganhando de atender cada uma dessas micro franquias, Exatamente. cada uma dessas unidades. E aí, como ele tem lá um MDM dele, teve algum problema, ele abre a máquina dele lá, dá um reboot na máquina, beleza. Deu problema no hardware, não é ele que vai mexer, não é o MSP que vai mexer. Porque sou daí eu, é sua que responsabilidade. meu. Exatamente, minha responsabilidade. Eu vou lá, troco o equipamento, importante, tá? Hoje o nosso sistema de negócio, eu não vou mandar técnico para arrumar o equipamento, eu vou te dar um novo. Tá? Então eu mando o equipamento Depois você novo, se vira para consertar. pego esse que está com problema, arrumo ele vai para uma outra locação, vai para um outro negócio. Tá? A gente sempre vai trabalhar com produto novo. Para todas as locações que eu tenho na rua hoje, eu tenho produto de backup que é justamente para isso. Tá? Tá, mas a gente está falando de um PDVzinho. Se fosse um servidor? Exatamente. A gente consegue trabalhar da mesma forma. Tá? Eu sempre vou ter um backup. Salvo exceções em que vai ser muito mais produtivo para um cliente que eu mande um técnico lá. Por exemplo, eu estou falando do mini PDV, mas a gente tem aquele PDV grande do mercado. Para eu trocar aquele produto, pegar ele, mandar um novo, eu vou demorar muito mais tempo, e aí vai ficar parado mais tempo, do que eu, mandar um técnico lá, arrumar, trocar. Com o servidor funciona também dessa forma. Então, acho que não é nem a questão de que é inviável eu ter um backup, mas é que a questão é que faz muito mais sentido, é muito mais rápido eu mandar alguém para arrumar.
Mas hoje, 75%, 80% dos produtos que eu tenho são produtos simples, né? Computador, celular, Notebook da vida. notebook, access point. A gente vai trocar esse produto. Ok. Tá? Então, aí voltando para o nosso case. Esse MSP, então, ele entra desenvolvendo parte dessa solução e além dele ganhar na solução dele, ele vai ganhar também a receita recorrente em cima desse mini PDV. Então, hoje é uma franquia, ela começou com... Porque ele é a revenda. Ele é a revenda. Então ele tem é o o intermediário. comissionamento da revenda, Exatamente. fora o contrato de serviço de suporte. Perfeito, exatamente. Fez E o muito contrato de serviço de suporte dele não é com o cliente, é comigo. Porque o produto é meu, entende? Então, ele ganha 2 vezes. Tá? E é um negócio que começou, um microempreendedor. Nós começamos foram 30 lojinhas, né? E hoje nós estamos com 130 ou 140 lojas e 2024 esse número deve ampliar ainda mais, né? Que legal. Ainda mais. Tá? Então é um case que a gente tem, um case de sucesso, um exemplo. E assim, tem N cases, né? A gente vai olhando o mercado de automação, olhando o corporativo, enterprise. Tá? Massa. Imagina que legal, ele alocando um servidor no cliente, o cliente liga e fala assim, ô Cezinha, eu tô com um problema aqui. Eu falo assim, fique tranquilo, o Couve já restaurou, na máquina do lado aí o seu servidor, em 2 horas eu tô aí para tirar, mas já tá funcionando, não precisa parar de trabalhar. Depois ele se vira. Fantástico, é um casamento fantástico. O MSP, os produtos Enable e as soluções FS Rental, eu acho que dá casamento. Faz sentido, né? Faz Ou sentido. ele restaura lá no servidor backup dele que ele tem lá, ele só pega o dispositivo e leva para ele. Já tá configurado. Pensando nesse cenário, uma pergunta muito real, isso pode ser muito, muito realístico. A gente está falando de um servidor, então eu tenho lá todos os dados, tenho um banco de dados rodando, tenho o file server ali dentro, enfim, não importa o que eu tenho naquele servidor. Ok, eu entendi que você é capaz de substituir a máquina e que a máquina vai vir personalizada para mim com todas as características iniciais, mas eu não estou mais nas características iniciais, eu estou com todos os meus dados. Eu tenho um MSP que está fazendo backup desses dados, está lá usando o Cove Data Protection, se não estiver está muito errado, mas ainda dá tempo de corrigir, o contato vai estar embaixo desse episódio, logo na descrição. Mas enfim, jabá à parte, o cara está fazendo backup. E uma vez que ele está fazendo backup, esses dados eles estão no data center. Certo. Ele vai ter que restaurar isso. Ele consegue restaurar nessa sua máquina secundária, como o Bruno falou? Consegue. É possível fazer esse casamento de serviços? É possível, é totalmente possível. Na verdade, Porque aí a gente nós melhor tentamos, né, o nosso business hoje, olhando no pós-venda, eu não quero que você pare de trabalhar. Tá? Então eu preciso desenvolver o meu serviço de maneira que, olha, como que eu vou te entregar a solução desse problema que você tem sem impactar o seu negócio. Então sim, nós conseguimos, tá? É totalmente possível. Se ele precisa de um zero downtime ali, você vai arquitetar uma forma. Exatamente. E isso tudo vai ser discutido no momento que a gente estiver negociando. Eu vou entender quais são as suas necessidades, o que pode acontecer. Né? A gente faz um estudo de o que pode dar de errado aqui. Né? Poxa, olha, isso aqui pode dar errado, então vamos trabalhar dessa forma? Vamos criar dessa maneira, assim? Então sim, é possível. A nossa ideia é impactar zero impacto no seu negócio, para que você não precise parar de trabalhar, para que você não deixe de receber pagamento, você não deixe de faturar. Tá? E olhando para ser... Vou dar um exemplo também, um outro case, tá? Olhando para smartphone. Nós temos Isso é legal, porque também smartphone, você falou de access point, tudo. Exato. Qualquer equipamento ali. Qualquer equipamento. A gente consegue trabalhar. Smartphone, tá? Nós temos uma empresa de logística, tá? Então, uma empresa lá que tem seus 300, 400 caminhões. E os motoristas, eles precisam ter lá o seu smartphone para conversar com a central. Olha, aconteceu alguma coisa, meu caminhão com problema. Não me receberam aqui. Eles vão precisar ter contato com a central. Até para GPS, tudo, né? GPS. E aí o GPS é determinado pela própria central, aí eles vão fazer o caminho. Então, tem muita solução ali que é necessária, tá? Inclusive é um MSP também, que é o intermediário. Tá? E ele oferece esse tipo de solução, ele já entregava essa solução para essa empresa antes nos smartphones deles. Mas ele falou, poxa, não, vamos colocar um smartphone locado. Não precisa ficar comprando. Por quê? Porque perdia-se muito smartphone. Então, de repente, ele perdia o celular, ou então era roubado. E você tinha um custo muito grande, porque o smartphone era uma aquisição da empresa. Então eles falaram, não, vamos locar isso e vamos locar com seguro. Danificar muito fácil também, né? Certamente. Então, qual que foi a ideia do negócio aqui? Ele falou, olha, Gabriel, eu preciso aqui de um negócio que você me entregue. Legal, a solução aqui que o meu parceiro MSP ele me entrega, ela funciona bem nesses smartphones, eu quero continuar com ela do jeito que está. Mas eu preciso de uma solução
porque eu não posso ter esse prejuízo. Então, só que também, além de eu não poder ter esse prejuízo, eu não posso deixar meu motorista sem comunicação se ele tiver algum problema. Então ele está no meio da estrada, de repente o celular dá um pau, acontece alguma coisa, como que eu vou saber? Como é que eu vou falar com ele? Né? Como que eu vou saber se ele já chegou ou não? Porque de repente, eu tinha lá o GPS, o celular foi roubado. Você perdeu, ele vai te levar para outro lugar. Então nós entregamos para ele, e aí nós juntamos com a MSP a parte do serviço onde, olha, eu vou conseguir deixar um backup a 4 horas de distância, independente de onde o seu motorista estiver. Então aí existe um estudo de rota, quais são as principais rotas, né? É São Paulo-Curitiba, é São Paulo, Lauro de Freitas, na Bahia. A gente faz um estudo e fala, olha, se eu deixar alguns pontos estratégicos, eu consigo atender todo o cenário nacional, então todo o cenário que ele precisa, né, que esses motoristas utilizam, para atender com a substituição em até 4 horas. Então esse serviço logístico também faz parte do que a gente consegue entregar. É basicamente, cara, você tem um problema difícil, né, um cabeludo de resolver, traz para cá que a gente vai montar uma solução. E aí, mais uma vez, o MSP ele é fundamental. Porque ele vai trazer muita solução que já existe e a gente consegue aplicar, mas muitas vezes ele não consegue entregar a segunda parte, a segunda ponta do serviço. Não consegue entregar a segunda ponta do produto. E muita informação do cliente, né? Porque ele está lá dentro. Exatamente. E é por isso que para a gente fez tanto sentido, né, o MSP. Por isso que a gente consegue unir duas coisas que... E aí é aquilo, né? A gente não está vendendo uma vaca voadora. É o básico bem feito. Tá? É a sua solução resolvida de uma maneira unificada. Entendi. Tá. Bem legal, bem legal. Acho que ficou claro que os MSPs eles conseguem incorporar o DaaS como uma solução. Sim, acho que de uma forma bem fácil, inclusive, de imaginar, assim. Para mim fez muito sentido, depois dessa conversa, o quão valioso isso pode ser para uma empresa que precisa de um parceiro que provê esse apoio para eles, e principalmente em casos mais críticos, assim, onde o cliente não pode ficar sem dispositivo, ou quebrou, tem que repor em X horas, meu negócio só pode parar por X horas, cartório principalmente, que tem muito provimento que precisa de alta disponibilidade, acho que faz muito sentido. É verdade. Massa. Agora, existe alguma previsão, alguma perspectiva de futuro para esse mercado? Você falou que os fabricantes eles estão vendo a locação como algo muito positivo, então eles estão beneficiando financeiramente as locadoras, consequentemente você vai ter um valor competitivo para tratar com o MSP e com o cliente final. Mas como é que é essas perspectivas de futuro? Acha que o mercado deve permanecer dessa forma? Você acha que continua sendo o MSP a ponte e o intermédio para isso? Qual a previsão? Legal. Eu vou trazer uma linha temporal, tá? Desde quando esse tipo de negócio começou a popular bem no Brasil, né? A locação, Devices as a Service, ele começou a ficar muito popular no Brasil por causa da pandemia. Né? Então você tinha lá, o Devices as a Service ele já vinha crescendo desde 2016. Só que era um crescimento tímido. Né? Vai crescendo. De repente chegou a pandemia lá em 2019, 2020. Ele teve um crescimento de 90 graus. Por quê? De repente você teve que colocar todo mundo de home office. Então esse crescimento de 90 graus fez o mercado entender, olha... Todo mundo precisa de notebook. Todo mundo precisa. E eu espero que acabe em breve, então eu vou ter que devolver isso. Não vou comprar um notebook só para essa demanda. E eu não tenho dinheiro, eu não estava preparado para isso. Ok, são muitos fatores. São N fatores, né? Então, peraí, o mercado conheceu o Devices as a Service, sabe que é uma solução. É como se fosse o home office, por exemplo. E aí quando você sai dessa pandemia, o crescimento já não é 90 graus, obviamente. Mas tem muita empresa que falou, peraí, fez sentido, tá? Continua fazendo sentido. Teve muito fabricante que falou, peraí, eu fiquei aqui algum tempo sem vender algumas coisas, né? Isso aqui pode ser algo que vai perpetuar a minha existência no mercado. Então, a partir deste momento, muitos fabricantes, muitas empresas começaram a olhar para isso como algo, olha, teve um crescimento aqui, mas vai continuar crescendo, e a gente precisa estar nesse bonde, porque eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, não sei como que o varejo vai estar amanhã, né? Até então o varejo estava bem. Então a nossa perspectiva é sim continuar com crescimento, tá? O mercado ele assinala um crescimento mais ou menos de 15% a 20% esse ano, então ainda é um crescimento tímido, mas é maior do que o que a gente tinha lá atrás. Tá? Mais uma vez, a gente trabalha com evangelismo, né? Imagina, você crescer 20% ano contra ano. É um crescimento que desperta interesse. E olhando para fabricante, como que os fabricantes enxergam isso? Hoje, um dos principais fabricantes de equipamento que nós temos, 20% de toda a produção dele é desenvolvida pensando em Devices as a Service. Tá? Ou seja,
ele tinha lá 100%, que era venda direta, né? Aí, venda direta, a gente vai entrar no site deles, para cliente final, para varejo, para revenda. Agora não, 20%, eles falam, não, 20% dessa produção aqui vai para serviço. É bastante. É bastante coisa. É bastante se a gente considerar a força do varejo. Faz total sentido. Exatamente. Então, quando que você... por mais que esteja caindo, é forte pra caramba. É muito forte, ainda é muito forte, né? Então, o fabricante, ele olha com muitos bons olhos. Aí eu não estou falando só fabricante de notebook. Estou falando de fabricante de automação comercial. Eu estou falando de desenvolvedor de software, né, das gigantes. Isso é uma dúvida que ficou aqui. A gente está falando de uma solução personalizada, entendi, mas a questão do licenciamento do software, por exemplo, qual é o parque padrão? O parque padrão é você ter lá 20 estações de trabalho rodando Windows na última versão e um Windows Server da última versão. Cara, tem que pagar por essa licença, ou esse sistema operacional já está incluso, a mesma lógica de eu ter comprado um hardware que já tem a licença. É a mesma lógica do IAM, né? Então hoje você tem o IAM. Poxa, dificilmente, aí o usuário doméstico, dificilmente eu compro uma máquina sem um sistema operacional. Sim. Né? Aqui é a mesma lógica. Se você precisa, nós vamos alugar para você com um sistema operacional. Acontece bastante de acabar comprando, vou direto na Dell, compro o sistema operacional porque é mais barato, depois eu sou parceiro Microsoft, daí eu faço a revenda da licença, não preciso de nada disso. Não precisa. Não, isso quando eu não ponho o sistema operacional licenciado, né? Eu não qualquer quis, coisa. Exatamente. Eu não quis entrar no chegar nesse crack, ponto, não, assim, mas enfim, né? Porque tem gente usando droga na tecnologia, tem muito crack rolando. Não, isso resolve a dor da galera que não quer licenciar. E o cliente final acha que isso não é importante, não quer investir nisso. Não só a dor de quem não quer licenciar, mas a dor de quem não sabe licenciar. Né? Porque quem trabalha com licenciamento para servidor, call de acesso, mas quando que eu vou usar o standard, quando que eu vou usar... Tem gente que não sabe, né? Não sabe como colocar isso. E resolve essa dor também. Olha, peraí, me fala aqui, quantos usuários você tem? Você vai precisar de licenciamento para usuário ou por equipamento, né? Então o nosso time ele faz também essa validação para que você esteja efetivamente legalizado. Aí tudo isso é feito em parceria com o MSP e vocês discutem o melhor projeto para o cliente e apresentam em conjunto. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Ok. Isso vale também para outros tipos de software que vá ser instalado? Absolutamente. Sim, vale para outros tipos de software. Tá? Como eu falo, o negócio ele é muito amplo, né? Então eu vou atender desde a parte de software que são desenhados especificamente para o negócio até os antivírus mais básicos. Sou um cliente AD, sou um parceiro AD, utilizo o Enable RMM, utilizo o Cove Data Protection e gostaria de que essas máquinas já fossem entregues com os meus agentes instalados. Absolutamente. Se existe, a gente consegue colocar junto. Precisa existir. Não existe? Pô, então vamos arquitetar um junto. Vamos desenvolver. Vamos desenvolver. Tá? Vai demorar um pouco mais, mas é possível. Beleza, legal. Bacana, hein? Poxa. Bacana. Muito bacana. Vamos conversar, tô precisando trocar meu computador aqui, meu celular. Vamos fazer de todo mundo já. Tá entrando mais 4 colaboradores aí, que precisa de uma máquina nova, providenciar. É isso aí. Que legal. Eu acho que tem muita possibilidade de negócio. O MSP que souber usar isso, tudo bem, tem que pensar muito bem como estruturar, como apresentar isso para os seus clientes, mas se souber desenvolver bem uma solução em cima desse produto, em cima desse serviço, cara, dá para ganhar dinheiro. A gente tá conversando no almoço, né? Engraçado, porque nós somos uma ferramenta, né? E você pode usar essa ferramenta da maneira que lhe convém. Eu gosto que até você falou, eu sou um fabricante, porque você fabricou essa solução, né? Exatamente. E quando a gente olha para a inteligência artificial, é a mesma coisa. Você tem uma série de questões ali que você pode aplicar. Você pode utilizar, mas cabe a você entender como que eu posso utilizar essas aplicações. Quais são as melhores maneiras, né? Poxa, então assim, hoje o mercado de locação, ele factivelmente você tem acesso a criar uma série de soluções que não existem, né? Ou que talvez faça sentido para um determinado público. Então assim, é uma ferramenta e você tem N possibilidades para trabalhar. Tá? É como se fosse inteligência artificial. Você tem lá a ferramenta. Você sabe usar, de repente, o básico, mas como que eu posso otimizar isso aqui? O que eu posso utilizar mais? Esse é o nosso lance, tá? No mercado, é entender o que a gente pode fazer mais aqui, quem que a gente pode atender. E eu vou falar para você, tem cada coisa que aparece pra gente atender, assim que você fala, poxa, eu não imaginava que existia isso aqui. Tem isso aí não foi com o MSP, mas teve um parceiro que ele falou, olha, eu não me importo com o preço que eu vou pagar nessa máquina, mas eu preciso que você me ofereça um seguro que cubra destruição de equipamentos por pisada de boi. Porra! Não pode falar porra. Poxa vida! Não é mentira.
eles trabalhavam em obras, né? Uma empresa que faz obra. Ele fala, a minha participação hoje, meus clientes são todos rurais. Então eu perco muita máquina, eu perco muito produto, porque o boi pisou em cima. Nossa, eu não consigo imaginar esse cenário. Ele falou, se você me oferecer algo que cubra isso, não me importa o preço que você vai pagar, que você vai me cobrar. Conseguimos. Que doideira. Conseguimos. Foi difícil. Nós tivemos que criar um novo modelo de apólice junto com a seguradora. Demorou. Danos animais. Mas deu certo. Exatamente. Entrou lá numa... Entra em danos naturais, né? Mas entra lá algumas questões. Olha, acidentes com animais, acidentes com mamíferos. A cláusula é acidentes com mamíferos. Pode então, ser assim, uma pessoa também. Esse mercado ele proporciona pra gente assim, conhecer muita coisa diferente, muita necessidade que faz ideia que existe, né? Que você não tem noção. Eu nunca ia imaginar isso, que alguém ia ter problema com uma máquina tendo um pisão de uma vaca. E que isso é uma dor real, a ponto do cara tá procurando a solução. E o legal é que vocês conseguem arquitetar o que atende, porque eu imagino a maior parte das empresas falando assim, cara, não dá, isso não tem como fazer, olhar pra isso. isso, né? Então, e aí é muito legal porque isso é uma oportunidade, é uma demanda de necessidade, né? Outro produto também que eu não sabia que existia a necessidade. Eu posso ficar aqui a tarde inteira contando história. Mas tem esse aqui também eu não fazia ideia. É um produto, ele é como se fosse uma pirâmide mesmo. O produto é uma pirâmide e ele limpa limpa a UTI. Então hoje, como que funciona, né? Eu também não sabia disso. Descobri um monte de coisa nova de UTI. Tipo um raio laser que exatamente, mata as é um raio laser que mata bactéria. É exatamente um raio laser que mata bactéria. Hoje lá, você tem um procedimento padrão que a pessoa da limpeza ela precisa limpar a parede X números de vezes. Ela precisa limpar o teto para receber outra pessoa. Isso num quarto normal e, sobretudo, numa UTI. Esse equipamento, ele é um equipamento que, com laser, você liga ele lá na sala e ele fica lá os seus 30, 40 minutos e faz uma esterilização, algo faz assim. a esterilização, mexe, deixa legal. Eu não sabia que isso existia, mas existe uma possibilidade. Assim, o mercado para isso, o mercado fala, eu preciso desse produto. Porque é cruel falar isso, poxa, ele custa mais barato que uma pessoa, é cruel, mas a tecnologia é isso, né? É um produto que ele custa mais barato, imagina você locar esse produto, é uma despesa ínfima que você vai ter lá no final do mês. Então assim... não gasta material de limpeza, não o gasta, tempo é menor. Exatamente. E é um produto que está lá. Quebrou o produto, a gente troca. Entende? Então o mercado ele traz pra gente um leque de possibilidades que você não imagina, né? Que a gente não imagina. E talvez pode ser a sua dor. Você que está assistindo a gente, você que está acompanhando, de repente você tem uma dor que ninguém consegue te atender, você não tem dinheiro para investir. Pô, vamos usar a ferramenta, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue fazer junto, né? Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, da SND, da FS Rental, como que faz? O contato é com quem? Com SND ou FS? O contato é com a SND, tá? A SND hoje é a força de vendas, então você pode acessar lá o site da SND, você coloca www.snd.com.br, lá tem uma abinha que vai falar só de locação, e aí lá você tem um e-mail locaçãosnd@snd.com.br. Se você quiser, você pode me procurar também. Eu vou ter o maior prazer em te atender. Você pode me procurar lá como Gabriel Garbim Torres. No LinkedIn você vai encontrar. Procura ele que você fala direto com o diretor já. Pode me procurar como gabriel.torres também, @snd.com.br. Eu vou ter o maior prazer de te atender. Tá? A gente quer te colocar em contato com um dos nossos vendedores. As portas da SND estão abertas para você fazer uma visita pra gente tomar um cafezinho, né? Falamos lá no início. Fala que você veio pela AD e falou, ouvi você lá no podcast. Exatamente. Então, para nós é um prazer, tá? Receber você lá, vai lá tomar um café mesmo, não precisa ser reunião online não, aparece lá, a gente senta, conversa, bate um papo, fala um pouco sobre negócio, vai ser um prazer. Legal. Muito massa, muito massa. A gente descobriu durante o almoço, antes dessa gravação, que o Gabriel, ele adora aquela balinha, que eu não vou falar o nome porque não tá pagando. Não tá pagando. Aquela balinha de morango quadradinha. Molinha. Segundo você, tem gosto do quê? Gosto de nostalgia. Tá aqui, ó, um presente pra você. Obrigado. Em agradecimento. Gosto de nostalgia. Pela participação. E acho que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho do que é o mercado de locação de dispositivos, ou o DES, né, o device como serviço, ou o desktop como serviço, dependendo aí da aplicação.
Deu para entender muito bem como é que o MSP ele consegue usar isso como uma nova ferramenta, uma nova oportunidade de geração de receita recorrente, o mais importante, né? Um novo assim, serviço aí para o portfólio. De focar nessa parte financeira, na entrega de uma solução muito mais completa para o cliente, né? Porque mesmo que ele não ganhasse mais nada, fácil gerenciar uma fácil. máquina nova do que aquela. Se eu não tivesse comissão, eu já ia ponderar com comissão ainda. Pô. Absolutamente. É isso. Muito bom, muito bom. Então eu queria te agradecer, Gabriel. Obrigado, legal pra caramba. A gente se conheceu aí há alguns meses, dois anos basicamente. Nos encontramos em alguns eventos. Sim. Depois a gente teve a oportunidade de você participar com a gente do MSP Summit do ano passado. Foi legal pra caramba, obrigado por isso. Espero que a gente consiga se ver novamente esse ano, na próxima edição, que é dias? Peguei ele no Pegou no pulo. É 17 e 18? 16 e 17. 16 e 17 de outubro de 2024. Isso, que é a edição de número? Edição de número 10. Bom prêmio. 10 anos de MSP Summit. Falta pouco, hein? 10 Falta anos pouco de AD também, né? 10 anos de AD. Vai ter festinha? Vai ter balada? Churrasco. Vai ter churrasco. Chimarrão, fandango, trago e mulher. Caraca! Eu vou ter que rever a planilha de orçamento, porque eu acho que isso daí não estava incluso não. O Rodrigo vai me matar, mas tudo bem. Faz parte. Vai ser legal pra caramba, vai ser muito massa. E com certeza vocês estarão lá com a gente. Vai ser muito bom, vai ser uma boa oportunidade para que todo mundo possa pessoalmente conversar com vocês. Isso aí, vai ser bem legal. Se até outubro vocês não forem nos visitar na SND, a gente se encontra. Você até isso. Exatamente, eu vou até vocês. Muito bom, obrigado por ter aqui com a gente, valeu. Obrigado, Gabriel, foi um prazer conhecer você também. Eu aqui como atuante na parte de CS e falo bastante com clientes, eu vejo muita possibilidade para isso. É legal até que eu já, depois dessa nossa conversa, tenha mais informações para que eu possa eventualmente acabar indicando isso na conversa que a gente tem com parceiros. Ao meu ver, se um cliente está num projeto novo onde a empresa vai adquirir computadores, é uma opção muito viável se pensar. Talvez num serviço já existente a barreira de entrada seja um pouco maior, mas com essa questão do buy-in aí que você tem, faz todo sentido também tentar viabilizar algo, porque eu só vejo vantagem nisso, então vou ser um defensor disso aqui dentro agora. Puxa, que legal. O evangelismo está completo, então. Funcionou, né? A palavra de Gabriel funcionou. Obrigado, gente. Obrigado. O prazer é todo nosso, tá? Participar aqui com vocês mais uma vez. Pra gente é muito legal poder participar disso daqui em conjunto. É isso, vamos pedir para quem acompanhou a gente por áudio que acompanhe também pelo vídeo. Estamos no YouTube e estamos no Instagram, onde a gente solta novidades, solta os episódios completos, solta os cortes, os melhores momentos para os preguiçosos que não querem assistir o episódio completo. Tá lá no YouTube e no Instagram. E quem nos acompanhou por vídeo, o convite é o contrário, estamos nas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e mais um monte lá que eu não vou ficar repetindo, porque se a gente repetir cada episódio, se a gente ganhasse R$1 por cada vez que a gente falou cada um desses nomes, mas estamos em todos os agregadores. E o mais legal disso é que em todas essas plataformas, quem acompanha a gente pode enviar feedbacks, pode enviar comentários, pode dizer pra gente se tá gostando, se tá curtindo, onde a gente precisa melhorar, onde a gente acertou e, se precisar, até mesmo mandar uma mensagem pro nosso convidado. Então, já fica aqui esse convite para que vocês participem, interagem com a gente, por favor. A gente precisa dessa interação, a gente precisa desse calor humano para que não fique só microfone e câmera. A gente precisa saber que tem alguém aí do outro lado. Inclusive, eu queria pedir nessas interações, se você já teve alguma experiência com DAS, com a própria SND ou com qualquer tipo de serviço que envolva a locação de equipamentos, relata pra gente como foi, quais foram os desafios que você teve, as dificuldades, como é que você superou. Se não foi com a SND, vamos tentar conhecer eles para ver se pode encaixar aí uma parceria. Eu queria muito ouvir da nossa base se isso já é uma realidade para vocês, como é que está a oferta disso para aqueles que têm e se vocês veem aí um prognóstico positivo com relação a esse serviço no futuro. Muito bem, é isso. Acho que encerramos por aqui. Sim, senhor. Muito bem. Bruno, obrigado. Agradeço. Gabriel, obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E até o próximo episódio. Falou. Valeu.